São 11 horas e 32 minutos agora. A gente vai falar sobre uma reunião que será realizada mais tarde, envolvendo o ministro da Saúde, Pazuello, com governadores. Em pauta, um plano nacional. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse plano, qual é a expectativa, é o governador da Paraíba, governador João Azevedo. Governador, o que é esse pacto? Qual é o objetivo dele, esse Pacto Nacional de Combate à Covid? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento e nos assistem. A intenção do Fórum dos Governadores é fazer com que as ações preventivas de todos os estados, elas tenham uma certa unidade, considerando que existe ainda uma mobilidade muito grande entre estados da federação. E com essa proposta, que será conduzida, cujas sugestões serão encaminhadas pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil, nós possamos realmente ter uma unidade em termos de medidas que serão adotadas para, principalmente, os estados que estão com dificuldades hoje com relação à taxa de ocupação dos leitos, principalmente de UTI. Queria saber com relação justamente a essa ocupação dos leitos na região metropolitana de João Pessoa. A gente tinha um índice superior a 90% nos últimos dias, quase 95%. Isso se mantém? Essa taxa deu uma reduzida? Como é que está a situação? Essa taxa se mantém. Nós temos... o governo tem tentado, de todas as formas, abrir novos leitos para compensar um pouco essa forma acelerada de contágio que está acontecendo agora nesse repique da pandemia. Nós sabemos claramente que um conjunto de fatores implicaram nesse movimento de aceleração, desde as eleições até o final do ano, as festas de final do ano, o carnaval, tudo isso tem se somado e trazido reflexos diretos agora no tempo que nós estamos vivendo. Mas nós estamos com a rede, tanto na região metropolitana de João Pessoa, como na região polarizada por Campina Grande e no Alto Sertão, realmente com taxas que se aproximam de 90% em alguns cantos e outras até que já passaram de 90%. O esforço de abertura de leitos, evidentemente, que todo mundo sabe que tem um limite, porque não é só equipamento, mas tem principalmente as equipes que nós precisamos montar para esses leitos. Essa semana mesmo contratamos mais 160 médicos, mas mesmo assim a demanda hoje é muito forte e muito rápida, diferente do que aconteceu com a pandemia o ano passado, em que nós tivemos primeiro uma contaminação partindo do litoral até o sertão, mas numa demanda por leitos de UTI de uma forma muito menos forte como nós temos hoje. Hoje, realmente, a demanda é muito grande, estão sendo demandados por leitos 70 pessoas em média por dia. E é óbvio que você não tem essa possibilidade de criação de 70 leitos por dia. Além disso, o tempo de permanência nas UTIs hoje está mais longa do que acontecia anteriormente no ano passado. Tudo isso implica, logicamente, que o sistema pode entrar em colapso a qualquer momento. Agora, governador, em que medida esse pacto pode fazer com que essa realidade mude? Cada estado está tomando a medida necessária, cada governador está tomando a medida necessária. O que esse pacto quer fazer? Uma medida nacional, uma mudança no país inteiro? Qual é a ideia? E também, em que medida isso vai fazer com que essa lotação que a gente está acompanhando hoje em muitos hospitais do país possa diminuir? Na verdade, como eu disse, há ainda no Brasil uma mobilidade muito grande entre os estados. E quando você unifica medidas, principalmente com relação a toque de recolher, com relação de quais as atividades econômicas estarão fechadas num estado e em todos os estados ao mesmo tempo, você desestimula esse fluxo. Além disso, se faz necessário apresentar para que a gente possa mostrar até ao governo federal de que a unidade dos estados ela está forte no sentido de proteger e salvar vidas. Porque, na verdade, o que nós esperávamos e gostaríamos que tivesse acontecido no Brasil era que esse comando, tanto na orientação, na tomada de decisão, na orientação das medidas que precisavam ser tomadas para o enfrentamento, partisse do Ministério da Saúde. Infelizmente, nós não temos isso no Brasil, não existe essa unidade. Ao contrário, muitas vezes,
há uma ida no sentido inverso de orientação, desde o uso de medicamentos que não têm comprovação científica, até a frases ditas pelo presidente no sentido de que máscara prejudica, quando, na verdade, nós sabemos que um dos elementos mais importantes para a gente combater essa pandemia é o uso de máscara, o distanciamento social e o cuidado com a higiene das mãos. Então, esse tipo de postura e que os estados estão adotando vai exatamente nessa direção, de mostrar que os estados têm uma posição correta no combate à pandemia. Governador da Paraíba, João Azevedo, conversando aqui no Band News Station, o senhor falou sobre essa falta de uma coordenação central. É o que todo o Brasil sente falta nesse momento. E eu pergunto com relação à definição dos grupos prioritários. Isso também faz falta. Existe alguma discussão na Paraíba sobre a definição desses grupos? Quem é que deve receber as doses primeiro, diante da contaminação pelo coronavírus e também como isso atinge, né, a atividade econômica? Existe um grupo de discussão no estado do senhor? Claro, nós discutimos isso internamente. Mas nós temos, por outro lado, um plano nacional de imunização que deve ser seguido. Essa é a nossa orientação. É claro que existem demandas de várias categorias que gostariam de antecipar a vacinação. Entretanto, pelos dados que nós temos, isso não só na Paraíba, mas do Brasil inteiro, nós sabemos que toda a população acima de 60 anos ela é mais susceptível à doença, mesmo sabendo que, neste momento, existe uma quantidade de jovens infectadas cada vez maior. Entretanto, o reflexo para chegar até óbitos, nós continuamos ainda com um percentual muito alto de pessoas acima de 60 anos, que tenham comorbidades ou muitas vezes nem comorbidade nenhuma. Então, por isso que eu acho que o plano tem essa indicação de que nas suas fases, na Paraíba nós temos 1.332.000 pessoas dentro do chamado grupo prioritário, que vai desde os idosos acima de 60 anos a todas as outras categorias, de professores, de funcionários da área de segurança, enfim, de motoristas, de todas as categorias previstas dentro do plano. Nós temos buscado, na medida do possível, atender o mais rapidamente possível ao Plano Nacional de Imunização, que esse deveria ser, na verdade, a grande meta de todos os estados. O que faltou, claro, foi uma ação antecipada ainda em 2020 para a aquisição das vacinas. Nós não poderíamos imaginar que esse país, dos 2 meses, de janeiro e fevereiro, o que nós tivemos foi um pouco mais de 15 milhões de vacinas distribuídas por todo o país. É muito pouco para se enfrentar uma pandemia com um ritmo acelerado de contágio que nós vivemos hoje. Bom, vamos acompanhar o que vai ser esse pacto nacional, como que vai terminar essa reunião com o ministro Pazuello. Quero agradecer a participação do governador da Paraíba, João Azevedo, aqui na Band News FM. Um abraço para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e torcer para que o cronograma que o Ministério da Saúde apresentou, de que em março nós teremos 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões de doses de vacina, e 50 milhões para abril, 40 milhões para maio, isso possa se concretizar. Esse é o sonho, é a única arma que nós temos para lutar nessa pandemia. Obrigado pelo espaço, um abraço a vocês.